Senhoras e senhores, eu sou Enoque. Vamos lá. Alunos do terceiro ano Colégio Amado, estamos aqui com matemática, vocês já sabem, eu sou Enoque. Agora vamos ver problema do segundo grau. Na aula passada eu trabalhei com vocês problema do primeiro grau. Agora vamos estudar problema do segundo grau. Então, dá uma noção aí de como se resolve uma equação para poder interpretar os problemas. Vamos nessa. Primeiro, preciso saber o meu problema, que equação eu vou encontrar. Primeiro, vamos identificar qual é o grau dessa equação. O que é o grau de uma equação? Através do grau, eu consigo resolver, se ela for do primeiro, do segundo grau, terceiro grau, se tem condição ou não, quarto grau. Para saber o grau de uma equação, observe os exemplos abaixo. Primeiro, conceituando a equação de uma maneira geral. Todas aqui são equações. Ó. Essa é a equação, essa é a equação, essa não é equação, é uma inequação, e essa aqui não é equação, não. Então, quais são equações? Primeiro, eu tenho que saber se a minha situação é uma expressão ou é uma equação para chegar aos problemas. Aqui é uma equação de incógnita x, aqui é uma equação de incógnita x e y. E aqui não é equação, como eu falei, é uma inequação. É necessário esses conceitos para interpretar, quando eu pegar o problema, saber qual é a saída, se é do segundo grau, se é do primeiro grau, e acima de tudo, ser feliz. Eu sou Enoque. Vamos nessa. Examine agora essas equações e seus respectivos nomes. O grau da equação é necessariamente pelo expoente. Por exemplo, essas equações aqui são todas do primeiro grau, porque em cima do x não tem nada, quando não tem nada é como se fosse 1. Aqui eu tenho 2, ó, 2. E aqui eu tenho 3. Então, essa é do primeiro grau, essa é do segundo grau, essa é do terceiro grau. O objetivo é chegar nos problemas, mas precisamos ter uma noção. Então, você já sabe o que é o grau de uma equação, não é verdade? Vamos nessa. A gente vai dar uma reduzida, o que vai acontecer bastante aí. Na verdade, é uma revisão de oitava série, né? De nono ano. Então, vamos lá. Um probleminha, estilo que vocês vão resolver. Leonel tem um terreno de 162 metros quadrados e deseja dar o terreno para seus 2 filhos. Leonel quer dar o terreno para 2 filhos. Para isso, ele precisa dividi-lo em 2 terrenos quadrados iguais. Quer dizer, quadrado tem que ter os mesmos lados, não pode dividir na 2. Como é que fica a situação dele? Se a medida do lado do quadrado é x, quadrado quer dizer que tem todos os lados iguais. Já é um problema que envolve a equação do segundo grau, ou seja, um problema do segundo grau. Tudo bem? Então, vamos lá. Basta que ele pegue a área, que é x ao quadrado. Se ele disse que o terreno tem que ser quadrado, o que é que vai acontecer? A área vale 162. Como é para dividir para 2, duas áreas quadradas, 81. Terei necessariamente 81. Qual é a forma de uma equação do segundo grau? Vemos que uma equação do segundo grau, como o do exemplo, tem expoente maior 2, não é verdade? Podemos escrever a forma completa ax ao quadrado mais bx mais c, com um detalhe. Para que ela seja do segundo grau, é necessário que o a seja diferente de zero. Tudo bem? Isso a gente chama da forma geral ou reduzida de uma equação do segundo grau. Os números a, b e c são chamados de coeficientes. X é a incógnita. Uma equação pode ser completa ou incompleta, porque você vai chegar num problema para resolver essa situação. Esse problema que envolve a equação. Ela é completa quando tem todos os coeficientes, ela é incompleta quando falta b e c. Não pode faltar a, porque se faltar a, for zero, não é equação de segundo grau. Tudo bem? Eu dei aqui um exemplo. Completa, A, B, C. Essa daqui é incompleta. E vamos nessa.
Raízes de uma equação de segundo grau. As raízes, na verdade, são exatamente os valores que vão atender à resolução do seu problema. São chamados de raízes. Coloquei aqui um exemplo rápido. As raízes dessa equação aqui ó, é 2 e 3. Por quê? Aí tem a fórmulazinha de Bhaskara, tem um método mais rápido, a soma do produto, mas a raiz é exatamente a solução. Às vezes a questão pode pedir a raiz, pode pedir o zero, é a mesma coisa. Só para tirar a prova aí, eu fiz uma substituição para provar para vocês que é exatamente a raiz desta função, desta equação. Tudo bem? Eu substituí primeiro aqui por o número 2, deu ó, igual. Quando dá igual é verdadeiro, a outra também vai dar a mesma coisa. Ok. Como você viu lá na parte anterior, tem equação que não tem solução, tem problema que não tem solução. Nem todos os problemas têm solução, que é o caso de raízes negativas, não tem. Como resolver uma equação? Resolver uma equação incompleta, você tem um método mais rápido. No caso aqui, olha o problema para aparecer. Qual é a medida do lado de uma região quadrada cuja área é 144? Então, de boa demais. Então, L ao quadrado é igual a 144, você tem aí uma equação do segundo grau. Não é verdade? Então, isso é um problema do segundo grau. Poderia ser logo direto. Quais são os números que atendem ali? Basta pegar, substituir onde está o quadrado, passa para o outro lado, raiz. É o contrário. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está potência, vira raiz. Então, vale exatamente mais ou menos 12. No caso de medida, só serve o positivo. Segundo caso, também de resolver uma equação de segundo grau mais rápida, quando A for diferente de zero e B e C for zero. Nesse caso, vai dar sempre zero. Tudo bem? Terceiro caso, são métodos para resolver uma equação de segundo grau mais rápida, mas todas você pode utilizar a fórmula de Bhaskara. Olha o probleminha. Qual é o número que tem o dobro do seu quadro tem o dobro do seu quadrado igual ao seu quadro? De boa, presta atenção. Isso é um problema. Você vai montar e resolver utilizando a propriedade. Tudo bem? O número é desconhecido, é x, ficou 2x ao quadrado, é igual a 4x. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, mais uma vez, tem uma equação de segundo grau incompleta. Que aí você pode utilizar esse método aqui, ó, tal, colocando em evidência, não é verdade? Coisas que vocês já viram. A noção é dominar a equação de segundo grau e seus mais diversos tipos de resolução. Tudo bem? Eu sou Enoque. Resolução de equação de segundo grau completa, quer dizer, todas vocês podem resolver por aqui. Olha o método rápido. Se a equação for um trinômio de um quadrado perfeito, você também pode usar um método mais rápido, ou seja, se eu tiver raiz exata dos extremos, o que é que acontece? Eu tendo raiz exata, eu fatoro esse número. Fatorando, ficou 3x menos 5 ao quadrado. Se você quiser, senão você joga Bhaskara. Tá aí, resolvendo aí, eu vou pegar 3x menos 5. 3x menos 5 igual a 0. Então, x será igual a 3 sobre 5. Então, são métodos para resolver uma equação de segundo grau, porque você vai interpretar o problema, vai matar o problema para chegar exatamente aqui. Vamos lá, outro exemplo aí. Ó. Você tem raiz disso e raiz quadrada disso. Então, vai ficar x mais, pega esse sinal, x mais 4 ao quadrado e terá a solução perfeitamente. A fórmula de Bhaskara foi uma grande descoberta, lógico. Por ela se resolve todas as equações. Então, como foi chegada a essa fórmula? A fórmula padrão é ax ao quadrado mais bx mais c. São situações que vocês já sabem para ajudar na interpretação dos seus problemas, que vai gerar uma equação de segundo grau e nem sempre você vai precisar jogar a fórmula de Bhaskara. Ok? Aqui está todo o desenvolvimento, não é o caso, só para você saber como se chegou à fórmula de Bhaskara. Que se resume tudo
mas tudo nesta fórmula aqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que você já estudou isso aqui. A, x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e aí você consegue resolver. Você vai montando como você fez as de equação do primeiro, problema do primeiro grau aí. Discriminante. O discriminante é o valor de delta. O discriminante serve necessariamente para você ter uma noção do que vai acontecer com a sua equação. Veja só. O discriminante é exatamente isso aqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pelo discriminante, dá para chegar a algumas conclusões. Se delta for maior do que zero, delta pode ser igual a zero ou delta pode ser menor do que zero. Através da análise desse discriminante, já dá para ter algumas situações, já dá para fazer algumas análises. Se delta for maior do que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas, diferentes. Se delta for igual a zero, tem duas raízes reais iguais. E se delta for menor do que zero, não possui raiz real. Entendeu aí qual é a pegada? Existe uma relação entre os coeficientes de uma equação. No caso, eu estou querendo falar para vocês aqui de soma e produto. Que eita, a dedução não é o caso tão importante para vocês. Como se chegou a essa forma? Se eu quero saber a soma, basta eu utilizar o seguinte: eu preciso da soma das raízes. Basta que eu coloque aqui, ó, menos B sobre A. E se eu precisar do produto x' vezes x duas linhas? Eu pego simplesmente aqui, ó, simplificadíssimo. Cadê? Simplificou, produto C sobre A. Ou seja, em algum momento você vai precisar da soma das raízes, em algum momento você vai precisar da multiplicação. Tudo bem? Então, para interpretar os problemas, você depende quase sempre dessas situações, dessas observações que eu coloquei, e no final das contas vai dar tudo certo. Mais uma aula aí para vocês, a gente vai destrinchando por aqui. Espero tão breve estar com vocês aí presente para nossas aulas presenciais, para gerar aquela emoção com pão caseiro que a gente come aí. Um grande abraço a todos, eu sou Enoque.